Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Enquanto o mundo corre pra lugar nenhum, viver aqui na terra é lugar comum. Tolo do homem que pensa que Deus não lhe quer bem, se perde à procura de uma direção. A voz de Jesus Cristo fala ao coração. Quando a estrada termina, a resposta já vem. O tempo todo Cristo está abrindo os braços pra ajudar. A luz da salvação você já vê. O peso tende a aumentar, existe a cruz pra carregar. Sofrimento é maior pra quem não crê. Difícil é esquecer o velho homem, renunciar à velha natureza. Mas quando o homem crer que Deus é tudo, fica tão fácil perceber que não há vida mais feliz pra se viver. Enquanto o mundo corre pra lugar nenhum, viver aqui na terra é lugar comum. Tolo do homem que pensa que Deus não lhe quer bem, se perde à procura de uma direção. A voz de Jesus Cristo fala ao coração. Quando a estrada termina, a resposta já vem. O tempo todo Cristo está abrindo os braços pra ajudar. A luz da salvação você já vê. O peso tende a aumentar, existe a cruz pra carregar. Sofrimento é maior pra quem não crê. Difícil é esquecer o velho homem, renunciar à velha natureza. Mas quando o homem crer que Deus é tudo, fica tão fácil perceber que não há vida mais feliz pra se viver. Renunciar à velha natureza. Mas quando o homem crer que Deus é tudo, fica tão fácil perceber que não há vida mais feliz pra se viver. Difícil é esquecer o velho homem, renunciar à velha natureza. Mas quando o homem crer que Deus é tudo, fica tão fácil perceber que não há vida mais feliz
pra se viver. Rádio Popular, agora são 17 horas e 59 minutinhos, 17h59. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes do programa Falando de Jesus, desta sexta-feira, dia 29, exatamente 29 de maio do ano de 2015. Estamos mais uma vez, com a graça de Deus, estamos mais uma vez exatamente para agradecer a Deus por esse dia que nos abençoou desde o amanhecer até o anoitecer. A você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do município da Serra, a você que está em qualquer lugar do Espírito Santo, a você que nos ouve nas comunidades, uma ótima sexta-feira, uma ótima noite. Graças a Deus, Deus mandou exatamente a chuva para molhar o seu jardim, e a chuva passou, está passando, e em alguns lugares ainda está chovendo. Alguns lugares exatamente estão aí com um pouco meio alagado, né? Por falta exatamente de drenagem em alguns bueiros, ou até mesmo entupimento em alguns banheiros. Mas tudo é pela graça e tudo é pela obra de Deus, ok? Deus sempre quer algo de bom para nós, mas às vezes nós mesmos querendo algo de ruim. É sempre ao contrário. Às vezes tomamos decisões que realmente achamos que vai nos favorecer. Às vezes tomamos decisões que às vezes é bom para nós, mas às vezes não paramos para analisar se aquele momento é hora para falar, é hora exatamente para agir. Às vezes vale mais a prudência, às vezes vale mais ouvir, às vezes vale mais, está entendendo, pensar, refletir, para depois falar e depois tomar uma decisão. Ok? Então, às vezes, nós aqui na Terra, sobre a Terra, fazemos as coisas sem medir as consequências. E às vezes, aí sim, aí depois nós pagamos pelo nosso erro ou pela nossa falha. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Desde já quero falar rapidinho um abraço para todas as nossas comunidades que estão conosco, exatamente interligados, são as rádios afiliadas, são as rádios que compartilham todos os dias conosco o programa Falando de Jesus. Compartilha conosco exatamente para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem que Deus usa, o pastor, o mensageiro, o evangelista, o missionário, aquele que ele indica, aquele que ele coloca aqui exatamente nos estúdios da Rádio Popular para falar a sua palavra, ok? Então daqui a pouquinho vamos estar recebendo o irmão, né, o presbítero aí, Rafael, ele que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa sexta-feira. Estamos aguardando ele chegar, não podemos confirmar que ele já está no estúdio, estamos aguardando ele chegar, ele que está agendado para o programa de hoje, ok? Mas enquanto isso, vamos na oração do Pai, agradecer a Deus, e exatamente a oração da família, e assim nós vamos sucessivamente fazendo a nossa programação, ok? Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar.
Renova nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar os amados, queridos irmãos com uma boa noite. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Amém? Estamos aqui uma vez mais nesse programa, nessa rica oportunidade, falando de Jesus. Espero, irmão, que essa palavra possa chegar aos ouvidos dos irmãos. Os irmãos possam estar com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu e ao seu coração no dia de hoje. Vou começar esse programa orando, fazendo uma pequena oração, agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia e por essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Primeiramente, agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade, por estar aqui diante da presença do Senhor, falando nesse programa, nessa rádio uma vez mais. Também agradeço ao nosso irmão Djalma por abrir essa porta maravilhosa e termos esse tempo, esse pequeno tempo que poderia ser mais, para falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui diante de Ti, vemos agradecer por mais esse dia. Pai, primeiramente agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, que se dispõem, Pai, a tirar um minuto do seu dia, do seu tempo, para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer falar ao coração deles. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de uma forma especial. Pai, que essa palavra, Deus, possa chegar ao ouvido dos Teus filhos, aonde quer que eles estejam, Pai, sedentos de ouvir a Tua voz. Pai, que o Senhor venha abençoar a família de cada um de uma forma especial. Deus, guarda e proteja, Pai, dê o livramento a cada um dos Teus filhos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, Pai, por essa oportunidade de estar aqui diante de Ti. Pai, também pedimos que abençoe a vida do nosso irmão Djalma, que abriu essa porta maravilhosa, Pai, para que possamos estar aqui falando do Teu amor, da Tua palavra. Deus, que o Senhor abençoe a vida do Teu Filho de uma forma especial. Desde já lhe agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje iremos fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Amém? Que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Amém? Lemos uma palavra a qual fala do profeta Samuel. Profeta esse que sabemos que foi consagrado ao Senhor. A sua mãe Ana, quando estava a prestes querendo ter um filho, fez um voto com o Senhor. Voto esse que Ana foi fiel em cumprir. E Deus Samuel, consagrou Samuel ao Senhor. E Deus Samuel entregou na casa do Senhor, para que Samuel viesse a crescer dentro da lei e dos mandamentos do Senhor. Vemos que Samuel ficou na casa do profeta Eli,
e ali aprendeu todas as coisas que vieram da parte do Senhor, aprendeu com seus mandamentos, aprendeu a estar sempre presente na palavra do Senhor e fazendo tudo aquilo que era ordenado na casa do Senhor. Samuel podia ter tido várias coisas para ter saído da presença do Senhor, mas vemos que Samuel não saiu. Samuel cresceu, Samuel foi crescendo, e junto crescendo com ele a presença do Espírito Santo do Senhor na vida de Samuel. Samuel podia ter se desviado para um lado e para o outro, ou quem sabe até mesmo ter seguido o exemplo dos filhos de Eli, dos filhos de Eli, Rofini e Finéias, filhos esses a qual que não agradaram ao Senhor. Eram filhos de profetas, mas não cresceram na presença do Senhor, e assim se desviaram. Samuel podia ter o exemplo deles, mas Samuel se manteve firme, cresceu com tudo aquilo que ele ia te ensinando. E vemos que com o passar do tempo, quando Samuel ia crescendo na casa do Senhor, o Senhor falou a Samuel de frente a frente, falou não direto, não falou com o profeta Eli, falou diretamente com o profeta Samuel. Samuel, quem sabe ainda criança, ainda não sabia ouvir a palavra do Senhor, mas o profeta Eli ensinou, e dali para frente o Senhor passou a falar diretamente com Samuel. Hoje também, irmãos, Deus não quer usar nenhum profeta para falar com você. Deus vai falar diretamente ao seu coração, para que a palavra do Senhor venha ficar firme, venha crescer e ser abundante na sua vida, assim também como na vida dos seus irmãos, que dali em diante você não precisa esperar por ninguém para falar com o Senhor, para falar com você. O Senhor te dá o livre-arbítrio para que você possa falar diretamente com Ele. E hoje, irmãos, o Senhor vem falar com vocês, que o Senhor se ore, permaneça na presença do Senhor, e o demais Ele fará em sua vida. A Bíblia diz que o profeta Samuel cresceu, permanecendo na presença do Senhor. E com o passar do tempo, Samuel foi passando, ensinando tudo aquilo que ele tinha aprendido na presença do Senhor. A Bíblia diz que com o passar do tempo, naquele período, o povo vivia num governo teocrático. Governo esse que era governado por Deus através do seu profeta. Deus falava ao profeta e o profeta falava aos teus filhos. A Bíblia diz que Samuel foi crescendo e viu que o povo, com o passar do tempo, não queria mais ser governado por Deus, queria ser governado pelo homem. A Bíblia diz no capítulo 8 que com o passar do tempo os juízes vieram, Samuel reuniu os juízes e vieram a fazer um conselho, e ali o povo falava com Samuel que não queria ser mais governado por Deus, não queria ser mais governado pelo Senhor, queria ser governado assim como as outras cidades eram governadas por um homem. Samuel, como sempre fez, foi consultar primeiramente ao Senhor, antes de tomar uma decisão, antes de falar ao povo aquilo que estava no seu coração. Samuel saiu da presença do povo daquela época e foi ter uma palestra, foi conversar com o Senhor, foi orar ao Senhor para ver que direção o Senhor iria te dar sobre aquilo que o povo estava lhe pedindo. A Bíblia diz que Samuel orou e Deus falou com ele para que Samuel viesse a fazer tudo aquilo que o povo lhe pedisse, sem contestar, sem nada, sem dizer nada ao povo, somente faça aquilo que o povo estava querendo, porque o povo não estava rejeitando o profeta Samuel, mas sim estava rejeitando o Senhor, estava rejeitando a palavra do Senhor. Quem sabe hoje, irmão, você está na presença do Senhor, querendo ouvir o Senhor falar, querendo que o profeta fale com você, mas hoje o Senhor vai falar diretamente ao seu coração, para que você permaneça firme na presença do Senhor, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque Deus tem o melhor para a sua vida, e o melhor da sua vida está por vir. Permaneça firme na promessa que o Senhor te fez, irmãos, e Ele vai cumprir, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Samuel desce da sua oração e vai falar com o povo, e fala com o povo que irá fazer tudo aquilo que o povo tem pedido, tudo aquilo que o povo tem em seu coração, que ele vai levantar um e vai colocar no meio do povo para que viesse a ser rei. A Bíblia diz que Samuel orou ao Senhor e o Senhor respondeu e ele repassou ao povo. A Bíblia diz que quando Samuel passou ao povo e foi falar diretamente com o povo, disseram-lhe eles que eis que já está velho, e teus filhos não andam os teus caminhos, constitui-nos agora um rei para que reine sobre nós. A Bíblia diz que Samuel foi fazer a escolha dos teus filhos, e com o passar do tempo houve-se um homem, filho de Quis, chamado Saul. Homem esse que sai para caçar
as jumentas do seu pai que havia lhe perdido, e com ele saiu teu servo, que sempre te acompanhava, que sempre estava junto com Saul. A Bíblia diz que Saul foi procurar as jumentas do seu pai que havia se perdido, e Saul saiu a caminho de 1 dia, caminho de 2 dias e caminho de 3 dias, e não achou as jumentas do seu pai, a qual tinha perdido. A Bíblia diz que o seu servo, ao qual caminhava com Saul, falou com Saul: Saul, aqui mais à frente é a casa de um homem, a casa de um vidente, porque naquela época profeta era chamado de vidente. A Bíblia diz que Saul e o seu companheiro foram até a casa de Samuel. A Bíblia diz que quando Saul chegou e perguntou ao seu moço se eles não iriam levar presentes, se não iriam levar nada, porque tudo aquilo que eles tinham, que eles possuíam consigo, já tinha se acabado, já tinha tudo se perdido no caminho que eles estavam procurando as jumentas do seu pai. A Bíblia diz que sobrou um bocado no alforje do companheiro de Saul, que estava com ele em busca das jumentas. A Bíblia diz que o seu companheiro falou: vamos e ofereceremos isso como presente para o profeta. A Bíblia diz que Saul e o seu amigo chegou na presença do profeta Samuel e perguntou: és tu o vidente? E Samuel falou: sim, eu sou o vidente a quem vocês procuram. A Bíblia diz que quando Samuel estava de frente com Saul, o Senhor falou para Samuel que eis ali o homem a qual ele procurava, que Samuel viesse a ungir a Saul como rei. A Bíblia diz que Samuel, o profeta, chama Saul e seu companheiro para que eles fiquem na sua casa num período de 3 dias, e depois Samuel iria despedir os teus filhos. A Bíblia diz que o profeta Samuel, passados-se os 3 dias, quando estava ali amanhecendo, ele chamou por Saul, e chamou Saul à parte, para que ele se levantasse, que Samuel iria despedir Saul e seu companheiro. A Bíblia diz que Samuel, assim que eles foram saiu Samuel e Saul, que eles foram a caminho para a sua terra. Samuel mandou que o companheiro de Saul fosse à frente, que ele iria conversar com Saul, iria passar para Saul tudo aquilo que o Senhor haveria lhe mandado. A Bíblia diz que Samuel conversou com Saul, e ali ungiu Saul a rei. Passou para Saul tudo aquilo que o Senhor havia falado para Saul. E Samuel ungiu a Saul, e Samuel levou Saul diante ao povo e mostrou para o povo o rei a qual eles haviam pedido, que eles já não queriam ser mais governados por Deus, e sim governados por um governo democrático, um governo feito pelo homem. A Bíblia diz que Saul foi apresentado ao povo, e ali Saul foi homem de vitórias, homem presente na batalha, homem que sempre teve várias vitórias na presença do Senhor. Saul era conhecido pela sua beleza. A Bíblia diz que dos ombros para cima não havia homem parecido com Saul, homem tão bonito quanto Saul. Saul era muito alto. A Bíblia diz que Saul tentou se esconder no meio do povo, mas não tinha como se esconder, porque aquele, quando o Senhor escolheu, pode estar onde você for, irmão, que o Senhor vai te apontar, o Senhor vai conhecer tudo aquilo que ele tem colocado diante do profeta, o profeta vai falar para você. Então, se você é um escolhido de Deus, aonde que você estiver, o Senhor há de te buscar e há de trazer para a presença dele, para que você venha fazer tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para você. Vemos que Saul começou um governo, começou até na presença do Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado, tudo aquilo que o Senhor colocou diante de Saul, para que ele viesse a fazer todas as coisas que convenhava ao Senhor, não fazer as coisas segundo a sua vontade, mas sim segundo a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Saul até começou bem, como muitos hoje em dia começam na presença do Senhor, até começam bem, mas depois, dali para frente, acabam se desviando, achando que não precisam mais do Senhor, achando que são autossuficientes para fazer tudo aquilo que está no seu coração. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem o Senhor na nossa vida, nós não somos nada, somos completamente dependentes do Senhor. Então, tudo aquilo que você for fazer, coloque o Senhor na frente e a sua vitória é garantida, porque bênçãos o Senhor vai derramar na sua vida, assim que o Senhor colocar na sua direção, na direção do Senhor, e que você venha fazer tudo aquilo que o Senhor te ordenar. Samuel passou para Saul, que Saul esperasse ele durante 7 dias, para que ele fosse fazer uma viagem, e quando ele voltasse, ele iria fazer um sacrifício, e iria oferecer ao Senhor, para depois Saul vir e fazer o sacrifício, passar o sacrifício segundo Samuel tinha de passado. A Bíblia diz
que Saul deu mais ouvidos à voz do povo do que à voz do profeta, deu mais ouvido à voz do povo do que à voz de Deus, e começou a fazer tudo aquilo que ele queria em seu coração. A Bíblia diz que Saul ofereceu sacrifícios, fez um voto esse a qual que ele não veio a cumprir, que ele não teve como cumprir, porque ele não fez segundo a vontade de Deus, fez segundo a sua vontade. Todas as buscas que nós fazemos nas Sagradas Escrituras certamente nos levarão aos conhecimentos da vontade do Senhor. Isto nada tem a ver com métodos especulativos dos que garimpam as Escrituras, tão somente por questão de curiosidade. O que estamos vendo aqui nessa palavra é o resultado de uma atitude impensada, de um rei que veio comprometer toda a sua história e todo o seu ministério. Isso pode acontecer também conosco. Por esta razão é que devemos nos precaver de certas atitudes, pois elas poderão comprometer nosso futuro, nosso ministério e quem sabe até mesmo a nossa família. Saul começou bem na presença do Senhor, mas depois Saul começou a se desviar de tudo aquilo que o Senhor tinha mandado. Saul cometeu alguns erros na presença do Senhor, erros esses que custou até o seu ministério, custou o seu reinado, custou a sua conduta com o Senhor. O primeiro erro que Saul cometeu foi Saul escolheu dar ouvido à sua vontade, ao invés de dar ouvido à vontade do Senhor. Temos que fazer tudo aquilo, irmão, que o Senhor nos mandar, não aquilo que queremos fazer. Saul preferiu possuir o material do que valorizar o espiritual. No mundo em que vivemos, irmãos, devemos dar valor a tudo aquilo, aos bens espirituais e não aos materiais, que os materiais sabemos que vão ficar aqui, mas os espirituais Deus tem guardado para você e vai guardar no seu coração, porque Ele há de te usar da forma que Ele achar melhor e não da forma que você quer. Saul também assumiu realizar o que o povo lhe disse e não valorizou o mandamento do Senhor. Saul fez um voto de tolo, voto esse a qual ele não veio a cumprir. Então, irmãos, temos que fazer voto igual Ana fez com Samuel, e consagrou Samuel, e Samuel cresceu na presença do Senhor. Se você fizer um voto, cumpra, irmão, porque se você não cumprir, quem sabe até consequências graves pode trazer para nossas vidas. Saul cometeu mais um segundo erro. Ele quis oferecer sacrifício ao Senhor, em vez de oferecer um sacrifício, ele ofereceu o sacrifício de desobediência na presença do Senhor. Então, hoje, irmãos, temos que ser obedientes em tudo aquilo que o Senhor nos diz, em toda palavra que o Senhor ministrar aos nossos corações, devemos permanecer firmes, principalmente no mandamento do Senhor. Saul amou mais um homem do que a Deus. Saul preferiu mais valorizar tudo aquilo que estava à sua volta, tudo aquilo que ele possuía, do que dar ouvido a tudo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Saul se dedicou mais à sua vaidade do que à obediência. Irmãos, a obediência gera bênção, então temos que ser obedientes na presença do Senhor, sermos obedientes em tudo aquilo que devemos a fazer, e tudo aquilo que formos fazer devemos consultar ao Senhor, porque sem o Senhor em nossas vidas nós não somos nada, somos perfeitos a ter falhas, mas com o Senhor na nossa vida, com certeza, a vitória é garantida. A Bíblia diz que Saul cometeu mais um terceiro erro. Em uma só atitude, Saul cometeu 5 tipos de pecado. Saul cometeu o pecado de rebelião, feitiçaria, porfia, iniquidade e idolatria. Saul preferiu mais idolatrar ao homem do que idolatrar ao Senhor, do que estar na presença do Senhor e fazer tudo segundo a vontade de Deus. Saul até fez iniquidade, até se rebelou contra o Senhor. Saul preferiu confessar o seu pecado a Samuel do que preferiu confessar o seu pecado ao Senhor. Então, irmão, quando viermos a pecar, temos o Senhor, que é segundo o nosso juiz, que fala diretamente com o Senhor para nossas vidas, que é o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, se você pecou, irmãos, fale direto com o Senhor. Deus te dá o livre-arbítrio para que você venha falar direto com Ele. Não precisa falar com ninguém, que você tem o livre-arbítrio de chegar até o Senhor. Saul também pediu perdão a Samuel e não pediu perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito. Então, irmãos, permaneça na presença do Senhor e peça sempre a direção e perdão ao Senhor em tudo aquilo de errado que você vinha fazer na sua vida. Saul clamou pela companhia de Samuel e não pela companhia do Senhor na sua vida. Então, irmãos, o Senhor nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Devemos ser obedientes a tudo aquilo que o Senhor nos falar, e Ele vai fazer presente assim na minha vida como na sua vida. O Saul, irmão, sela o seu fracasso quando ele foi falar com Samuel
E o profeta Samuel falando com ele. Assim que o profeta Samuel falou com Saul e virou as suas costas, Saul cometeu mais um erro. E ali Saul, quando Samuel virou as costas, Saul rasgou as suas vestes. Saul, por aí em diante, cometeu mais o quarto e último erro que ele podia cometer na presença do Senhor. Em uma só atitude, dessa de rasgar, a qual Saul rasgou a capa do profeta, Saul também não estava rasgando somente a capa do profeta Samuel, mas também estava rasgando o seu ministério, porque a capa do profeta é sinônimo de selo e de autoridade na vida do profeta, na vida do homem de Deus. Na capa há valores pessoais de seu dono. Ali é guardado várias coisas que o Senhor tem nos dado. A capa significava personalidade. A capa contém valores intransferíveis na vida do homem de Deus, na vida do profeta do Senhor. Ao rasgar a capa do profeta, Saul estava rasgando o relacionamento dele não só com o profeta, mas automaticamente com o Senhor. Então hoje, irmão, você permaneça firme na presença do Senhor. Não cesse de buscar a presença do Senhor, pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que você fez de errado e principalmente seja obediente na presença do Senhor, porque você sendo obediente na presença do Senhor, o Senhor não vai abençoar só a sua vida, como também a da sua família, e vai alcançar todos aqueles que você quer que o Senhor alcance, e todos aqueles que estavam perdidos, o Senhor vai buscar, não através da vida do profeta, mas sim através da sua vida, porque como Deus usa o profeta, também usa você na terra, desde que você dê lugar para que o Senhor possa trabalhar na sua vida, na sua família, no seu coração, e que você não venha cometer erros na presença do Senhor, não se desvie de tudo aquilo que o Senhor tem te ordenado. Se Ele te deu um mandamento, você pode ter certeza que Ele vai cumprir na sua vida, e que Ele, se você achar pesado, Ele vai estar presente na sua vida para carregar com você, porque o fardo do Senhor, o jugo do Senhor é suave, irmão, e o fardo do Senhor é leve. Na vida podemos cometer erros podem fazer parte de nossa história, porém jamais do nosso caráter. Saul não seria castigado pelo Senhor tão somente pelo fato de ter cometido um erro. Saul foi castigado pelo Senhor e rejeitado pelo mesmo, pelo fato de que o erro estava encarnado em sua natureza e no seu caráter. O Senhor não se deixa enganar, irmãos. Por isso devemos sempre atentar para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, vemos que Saul, quando Saul cometeu esses erros na presença do Senhor, Saul não pecou só contra o profeta Samuel, mas principalmente contra o Senhor. Irmãos, podemos até cometemos erros, porque sabemos que somos falhos e pecadores na presença do Senhor, mas o Senhor há de nos perdoar, o Senhor é misericordioso em nos perdoar, mas desde a presença que você largue tudo que você está fazendo de errado e se volte para a presença do Senhor. Quando vemos essa passagem e vemos aquilo que Saul cometeu de errado, por tudo aquilo que Saul fez na presença do Senhor de errado, assim como ele fez quando foi ungido a rei, no decorrer do seu reinado, no decorrer das suas vitórias, de todas as suas batalhas que Saul fez, vemos que Saul, com tudo que cometeu de errado, Saul não somente perdeu o seu reinado, mas como também perdeu a presença do Senhor em sua vida. Saul, quando vemos tudo aquilo que Saul cometeu, temos que atentar para uma coisa: o Senhor não somente rejeitou o ministério de Saul, Deus não tirou fora somente o ministério de Saul, Deus rejeitou a pessoa também de Saul. Então, irmãos, temos que ficar atentos para que o Senhor não venha nos rejeitar e não nos deixe de lado, para que não possamos estar na presença dele, porque sabemos que o mundo, da forma que está, irmão, não pode ficar, e o Senhor, a volta do Senhor é breve, porque da forma que está, irmãos, tem que mudar, porque muitos estão querendo seguir o caminho de Saul, ao invés de seguir o caminho do profeta Samuel. Homem é esse que é homem de Deus, homem chamado por Deus, homem escolhido por Deus, e assim também eu creio que na sua vida não é diferente. Você simplesmente também não foi chamado, você foi escolhido por Deus para estar na presença do Senhor.
e fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou. Eu sei que, irmãos, que na vida, quando estamos na presença do Senhor, muitos falam que não é fácil. Uma coisa eu sei, irmão, fácil não é, mas sei que é mais gostoso, porque se você tem o Senhor na sua vida, do seu lado, para que Ele possa fazer tudo que Ele ordenar na sua vida, e Ele fará não só por você, mas também para a sua família. Então, irmãos, permaneça firme na presença do Senhor, não olhe para a direita nem para a esquerda, não venha se encantar com tudo aquilo que o mundo queira te dar, porque tudo que está no mundo é passageiro, mas a presença de Deus na sua vida é eterna. Então, irmãos, seja obediente, não se desvie para nada, não saia da presença do Senhor. Quem sabe hoje você achou que você estava fraco, que você iria somente ouvir essa palavra, e essa palavra não iria fazer efeito no seu coração. Se você tem um pouquinho de fé, assim como aquela viúva tinha no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, que quando o profeta Eliseu chama ela e pergunta o que ela tem em casa, ela diz que ela tem somente um pouquinho de azeite. Aquele pouquinho de azeite, irmão, assim também como esse pouco de fé que você acha que você tem, porque a sua fé, eu sei que a sua fé é grande, use esse pouquinho de fé para que o Senhor possa encher não somente o seu vaso de azeite, mas também possa encher o seu coração de esperança e multiplicar cada vez mais a sua fé, porque se você teve um pouquinho de fé para tirar meia hora do seu tempo para ouvir essa palavra, eu sei que você vai ter força o suficiente o resto da sua vida para permanecer na presença do Senhor. Então, irmãos, fique firme, ouça tudo aquilo que o Senhor quer te falar, e mais Ele fará na sua vida e na sua família. Esse pouquinho de fé que você tem é o suficiente para que o Senhor venha fazer transbordar na sua vida e na sua família. E quem sabe que esse pouquinho de fé Deus vai te usar para falar, não somente hoje para você estar como ouvinte, mas sim como daqui um dia, como você está como ministro da palavra do Senhor, pregador da palavra de Deus. Mas permaneça firme, irmão, não se desvie para lá da presença do Senhor, porque se o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria o Senhor e não faria, ou falaria e não cumpriria? Porque se Ele te prometeu, irmão, você pode ter certeza, pode ter firmeza da sua vitória, que Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Irmãos, aqui em diante, eu venho parando por aqui, lhe agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estar ministrando nossa palavra do Senhor. Gostaria de fazer mais um minutinho de oração, para que Deus venha abençoar a minha vida e também a sua vida, que se dispôs a estar aonde essa rádio pode chegar para ministrar o seu coração, não só através da rádio, mas como também através da internet. Amém? Que Deus possa te abençoar a cada dia mais. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui diante de Ti eu venho lhe agradecer, Pai, por esse momento, por estar na Tua presença, Pai, por estar nesse canal de bênção, Pai, aberto, Pai. Sei que Deus usou o nosso irmão Djalma para abrir, Pai, esse momento de oportunidade. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, assim também como a vida do Djalma, Pai, a sua família, os seus filhos. Deus, que o Senhor venha trabalhar fortemente, Pai, na vida de todas as pessoas que tiraram, Pai, esse tempo do seu dia para ouvir a palavra do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar fortemente, Pai, a vida de cada um de uma forma especial. Trabalha, Pai, em todas as áreas da vida dos seus filhos, a qual for necessária, Pai, seja uma espiritual, material, sentimental, na área familiar. Deus, que o Senhor vai jogando por terra tudo aquilo, Pai, que não provém da parte do Senhor. Deus, que a partir de hoje os teus filhos, depois de ouvir essa palavra, Pai, possam estar firmes na tua presença, que não venha se desviar, Pai, dos caminhos do Senhor, e não venha cometer erros esses, quem sabe, pode comprometer não só o seu ministério, a sua vida, mas também como a sua família. Deus, Senhor, abençoe a vida de cada um de uma forma especial, Pai, que essa oportunidade, Pai, possa ter chegado, essa palavra possa ter chegado ao coração dos teus filhos, Pai, não somente aos ouvidos, Pai, mas também ao coração, que eles venham guardar, Pai, e praticar, Pai, daqui para frente, tudo segundo a vontade do Senhor. Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 38 minutos, né? 18 e 38. E Deus, mais uma vez, usou aí o nosso irmão
presbítero Rafael. É Rafael, né? Rafael, para trazer mais esta palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que Deus realmente é eterno, é todo-poderoso. Sabemos que Deus realmente, Ele confirma aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Todas as vezes nós abrimos a nossa programação, nosso programa, e pedimos que você possa emprestar o seu ouvido, pedimos para você abrir o seu coração, pedimos que você deixe o seu afazer, ok? Para você ter 30 minutos para estar ouvindo a palavra de Deus. Porque esta palavra vai chegar exatamente ao encontro de um problema que você possa estar passando. De repente essa palavra vai chegar ao encontro exatamente de situação que você pensa em fazer ou tomar uma atitude em fazer. Às vezes Deus nos fala exatamente que através da sua palavra nós corrigimos nossos erros, nós pedimos perdão às pessoas que magoamos, nós pedimos a atenção de Deus para a nossa vida. E às vezes somos gratos a Deus por tudo, às vezes nós ignoramos a Deus a tudo. Por isso, Saul realmente se encheu da grandeza, Saul encheu-se, está entendendo, do poder. Saul se encheu de repente de tudo que ele achava que ele poderia fazer, indo contra a quem o mesmo tinha ungido, indo ao encontro aquele que tinha abençoado, que foi Deus. E uma coisa, meu amigo, a minha amiga, você que está ouvindo o programa Falando de Jesus, de uma coisa é certa: Deus levanta. Deus está sempre de braço aberto para nos dar uma força. Mas às vezes quando nós alcançamos exatamente uma posição social, às vezes quando nós alcançamos um objetivo profissional, às vezes quando nós alcançamos algo que sacia a nossa sede, esquecemos que foi Deus que nos abençoou. Às vezes pelos nossos amigos ou para os nossos amigos nós falamos, tivemos sorte, ou às vezes eu consegui, mas às vezes não somos capazes de falar: Deus me ajudou, Deus me levantou, Deus fez algo por mim. Às vezes nós somos covardes em atribuir a nossa vitória a Deus. E às vezes esquecemos que sem Deus nós não conseguimos nada e não somos nada. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, 29 de maio de 2015. Eu quero agradecer, aproveitar o irmão Rafael que está presente aqui, agradecer a Deus para você que está nas praças públicas, por você que está na sua casa, por você que está no seu escritório, por você que está em qualquer lugar. Deus tem nos abençoado e peço a Deus para continuar nos abençoando. Eu quero estender e pedir a Deus também para todas as rádios afiliadas à Rádio Popular para a transmissão do programa Falando de Jesus. Porque o programa não é do Djalma, o programa não é da Rádio Popular, o programa é de Deus. E Deus levantou, Rafael, esse programa. Deus levantou esse programa e semana que vem nós estamos, em nome de Jesus, completando 1 ano que esse programa está no ar. E graças a Deus, entendeu? Nós não buscamos aqui para saber se você está ouvindo, se você não está ouvindo. As pessoas se manifestam até nós. Deus traz até nós as pessoas. Por isso, eu quero desde já mandar um abraço para todos os ouvintes do programa Falando de Jesus em Cachoeiro que está nos ouvindo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Marco Antônio, lá em Vitória, que está assistindo o programa. Esse que está sempre acompanhando a gente e com certeza, exatamente, a gente fica sabendo. Eu quero falar para você que está na praça, você está em casa, você está em qualquer lugar. Continue emprestando o teu ouvido. São 30 minutos que vai enriquecer realmente a sua vida, vai enriquecer o seu trabalho, vai enriquecer tudo que você vai fazer. Deus vai estar junto com você. Eu falo como testemunha. Há 1 ano atrás, exatamente no mês de maio, nós fizemos uma reunião com vários pastores, 9 pastores, e colocamos para eles o projeto de Deus no programa Falando de Jesus. Todos acharam maravilhoso, todos acharam que seria uma bênção, todos falavam: é isso, legal, legal. Mas Deus sabia desde o princípio o que era, o que Ele queria que fizesse.
E graças a Deus, sabemos que temos problemas difíceis de manutenção, sabemos que tem problema difícil de profissionais, sabemos que tem dificuldade para transmitir, arrumar mensageiro por causa da sua agenda. Mas aqui Deus, Ele colocou as suas mãos. E graças a Deus, semana que vem, estamos realizando 1 ano do programa Falando de Jesus. Não está pelo homem, mas está por Deus. Porque Deus coloca o missionário Rafael, Deus coloca o pastor Elvis, Deus coloca o pastor Léo, Deus coloca o pastor Hélio, Deus coloca o pastor Otávio, coloca o pastor Cleber, coloca qualquer um aqui. Quando Deus quer que ele venha, quando Deus quer que ele traz a palavra. Então o programa Falando de Jesus, exatamente com as suas afiliadas, agradece a Deus. Agradece a Deus as comunidades que nos emprestam o seu ouvido. Às vezes pode ser um perturbador no seu ouvido, mas é a palavra de Deus que quer dizer alguma coisa a você que está em qualquer lugar. Mesmo que você esteja em lugar que não seja aprazível a Deus, mas de uma coisa é certa: Deus quer falar com você. Ele usa o homem como usou Saul, mas Saul se desviou. Mas Deus continua levantando outras pessoas para falar comigo e falar com você. Então, a todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus te abençoe. E amanhã eu peço a Deus que dê força, saúde, exatamente por todas as tribulações que já passamos aqui na rádio, com chuva, com temporal, com o meu amigo Jean, o evangelista Jean, embaixo de água, estava aqui trazendo a palavra de Deus. Quando Deus tem propósito, quando nós temos compromisso com Deus para fazer para Ele, não tem o dinheiro, não tem o patrocinador, não tem a política, é coisas de Deus. E aqui eu estou dando esse testemunho. Vamos, e se Deus quiser, completar, se for da vontade dEle, esse aniversário. Mas que seja todo para Ele, a honra e a glória. Porque sem Ele, eu não estava aqui agora entrando na sua casa. Sem Ele, eu não estava aqui agora falando para você me ouvir exatamente no poste. Sem Ele, talvez eu nem aqui eu existia. Obrigado a Deus em primeiro lugar. Obrigado a você. Convido a você para amanhã estar conosco. Um abraço aí a você que está me ouvindo, a meu amigo Marco Antônio. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos. Que seja para Deus toda a honra e toda a glória. E que você seja com todas as sortes de bênção a você que está nos ouvindo, emprestando aí a sua sala ou até mesmo o seu escritório. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim Deus permitir. São 18h46, 18h46. Amanhã vamos ter outra palavra abençoada com o evangelista Arthur, para trazer mais uma palavra que Deus quer falar no meu coração e também no seu coração. A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser.